Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Olá pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Aqui em casa tudo bem, graças a Deus, gente. Pedindo desculpa por causa da hora, é muito tarde, 23 horas e 41 minutos, já são 20 para meia-noite. Mas eu passei um dia bem puxado hoje, tive uma enxaqueca muito complicada e passei a maior parte do tempo no escuro hoje, por causa da enxaqueca que me deu. Então, acabei melhorando com a graça de Deus, agora mais perto da noite, mas com a graça de Deus tá tudo tranquilo, gente. Uma noite de quarta-feira bem agradável e a gente vai caminhando na presença do Senhor. Vamos entrar então, ontem a gente leu Números 3, hoje nós vamos ler, deixa eu ver aqui, desculpa gente, peraí. Número 3, vamos ver aqui, capítulo lido. Gente, tá aparecendo umas propagandas, não sei porquê, não era para aparecer. Não aparecia pelo menos antes, né? Vamos ler números 4 hoje. Vamos entrar na presença do Senhor, gente. Nunca esquecendo, gente. Vou deixar meu recadinho para vocês. Se inscrevam no canal, gente. Ative um sininho, dê um like de vocês se vocês gostaram do vídeo. Querem comentar, fiquem à vontade. Mas como eu sempre digo, não esqueçam de compartilhar, gente. Compartilhem, leve a palavra do Senhor à frente, tá bom? Vamos orar, gente. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, entramos na Tua santa presença, Paizinho querido. Oh, Deus amado, te pedindo, Senhor, para que o Senhor nos dê entendimento, Pai, da Tua santa palavra, Pai. Hoje, Números 4, abençoa, Senhor, a nossa leitura. Planta no nosso coração, Senhor, entendimento sobre a Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, eu te entrego a mim e a todos que estão aqui, Paizinho. Amém e amém. Então tá, gente. Os clãs dos levitas. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: Tomai a soma dos filhos de Coate, dentre os filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, de idade de 30 anos para cima até 50 anos, de todos os que entrarem no serviço para fazerem trabalho na tenda da revelação. Este será o serviço dos filhos de Coate, na tenda da revelação, no tocante às coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos entrarão e, abaixando o véu do reposteiro, com ele cobrirão a arca do testemunho. Por-lhe-ão por cima uma coberta de pele de golfinhos, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe meterão os varais. Sobre a mesa dos pães da preposição estenderão um pano azul, e sobre ela colocarão os pratos, as colheres, as tigelas e os cântaros, para as ofertas de libertação. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estender-lhe-ão por cima um pano de carmesim, o qual cobrirão com uma coberta de peles de golfinho e meterão à mesa os varais. Então tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da luminária. Deixa eu diminuir aqui, gente, um pouquinho. Assim, tá muito grande. Então tomarão um pano de azul e cobrirão o candelabro da luminária, as suas lâmpadas, e os seus... Vou levantar mais um. E os seus espevitadores, os seus cinzeiros e todos os seus vasos do azeite com que o preparam, e o envolverão juntamente com todos os seus utensílios em uma coberta de pele de golfinho, e colocarão sobre os varais. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com uma coberta de pele de golfinho o cobrirão. Como tem pele de golfinho, né, gente?
Que engraçado hoje, no caso, claro, né? Não pode, né? A gente vê o golfinho como um bicho, no caso, para não ser morto, mas aqui fala tanto, né, com as peles de golfinho, e são os golfinhos, gente. É os mesmos golfinhos que a gente hoje tem. E o cobrirão, e lhe meterão os varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério com que serve no santuário, envolvê-los-ão num pano de azul e cobrindo-os com uma coberta de pele de golfinho, os colocarão sobre os varais. E, tirando as cinzas do altar, estenderão sobre ele um pano de púrpura. Colocarão nele todos os utensílios com que o servem, os seus braceiros, garfos, as pás, as bacias, todos os utensílios do altar, e sobre eles estenderão uma coberta de pele de golfinho, e lhes meterão os varais. Quando Arão e seus filhos, ao partir o arraial, acabarem de cobrir o santuário e todos os seus móveis, os filhos de Coate virão para levá-lo, mas nas coisas sagradas não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da revelação. Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, terá a seu cargo o azeite da luminária, o incenso aromático, a oferta contínua de cereais e o óleo da unção, isto é, terá a seu cargo todo o tabernáculo e tudo o que nele há, o santuário e os seus móveis. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: Não cortareis a tribo das famílias dos coatitas, não cortareis. Eu achei que era contareis, mas é cortareis a tribo das famílias dos coatitas no meio dos levitas. Mas isso lhes farei para que vivam e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos entrarão e lhes designarão a cada um o seu serviço e o seu cargo, mas eles não entrarão a ver nem por um momento as coisas sagradas, para que não morram. Os Gersonitas. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo as casas de seus pais, segundo as suas famílias. Da idade de 30 anos para cima até 50, os contarás. A todos os que entrarem no serviço para fazerem o trabalho na tenda da revelação. Este será o serviço das famílias dos Gersonitas, ao servirem e ao levarem as cargas. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda da revelação, a sua coberta, a coberta de peles de golfinhos, que está por cima o reposteiro da porta da tenda da revelação. As cortinas do átrio, o reposteiro, a porta do átrio, que está junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, as suas cordas e todos os instrumentos do seu serviço. Enfim, tudo quanto se houver de fazer no tocante a estas coisas, nisso hão de servir. Todo o trabalho dos filhos dos Gersonitas, em todo o seu cargo e em todo o seu serviço, será segundo o mandado de Arão e seus filhos, e lhes designareis os cargos que deverão servir. Este é o serviço das famílias dos filhos dos Gersonitas na tenda da revelação, e o seu trabalho estará sob a direção de Itamar, filho de Arão, e o sacerdote. Os Meranitas. Quanto aos filhos de Merari, contá-los-ás, segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50 os contarás. A todos os que entrarem no serviço para fazer
fazerem o trabalho da tenda da revelação. Este será o seu encargo, segundo todo o seu serviço na tenda da revelação. As armações do tabernáculo e seus varais, as suas colunas e as suas bases, como também as colunas do átrio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, com todos os seus objetivos e com todo o seu serviço, e por nome lhes designareis os objetivos que ficarão a seu cargo. Este é o serviço das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu trabalho, na tenda da revelação, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Recenseamento dos levitas. Moisés, pois, e Arão e os príncipes da congregação contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que entraram no serviço para o trabalho na tenda da revelação. Os que deles foram contados, pois, segundo as suas famílias, eram 2.750. Esses são os que foram contados das famílias dos coatitas, no soluço. Esses são os que foram contados das famílias dos coatitas, isto é, todos os que haviam de servir na tenda da revelação, os quais Moisés e Arão contaram, conforme o mandado do Senhor por intermédio de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados, os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que entraram no serviço para o trabalho na tenda da revelação. Os que deles foram contados, segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, eram de 2.630. Esses são os que foram contados das famílias dos filhos de Gerson, todos os que haviam de servir na tenda da revelação, aos quais Moisés e Arão contaram conforme o mandado do Senhor. E os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, da idade de 30 anos para cima até 50, todos os que entraram no serviço para o trabalho na tenda da revelação. Os que deles foram contados, segundo as suas famílias, eram 3.200. Estes são os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, aos quais Moisés e Arão contaram conforme o mandado. Desculpa, gente, eu tô com uma coceira na garganta. Contaram conforme o mandado do Senhor por intermédio de Moisés. Todos os que foram contados dos levitas, aos quais contaram Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, da idade de 30 anos para cima até 50, todos os que entraram no serviço para trabalharem e para levarem cargas na tenda da revelação. Os que deles foram contados eram 8.580. Conforme o mandado do Senhor, foram contados por Moisés, cada qual segundo o seu serviço, segundo o seu cargo, assim foram contados por ele, como o Senhor lhe ordenara. Gente, capítulo não lido, capítulo lido. Infelizmente está aparecendo uma propaganda e eu não sei, eu vou ter que dar uma olhada para ver o que é essas propagandas aqui, que eu realmente não tenho noção. Não tinha antes e acabou aparecendo. Mas eu botei já capítulo não lido, capítulo lido. E então é isso, gente. Aqui a continuação de ontem, né? A respeito de como eram feitas as coisas, como Deus fazia as coisas, como tudo é perfeito na mão do Senhor. E era um povo muito grande e Deus tinha que colocar a ordem. E era tudo dado pelo Senhor, porque eles não tinham noção de nada, gente. Tudo é na direção do Senhor.
Como hoje a gente também acha que tem noção das coisas, mas a gente não tem, porque quem dá a direção é o Senhor. Para você ver como é que são as coisas, né? A gente acha que é a gente, né? Não, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, mas é tudo Deus que fala. Diferente de antes, que era Deus que falava para Moisés e Arão e eles falavam com o povo, hoje é o Espírito Santo que toca no nosso coração, porque quando Jesus morreu na cruz e ele ressuscitou, antes de morrer ele disse: eu vou, mas deixo com vocês o Consolador, até que eu venha de novo para estar com vocês, para estar com vós. Então, hoje nós temos o Espírito Santo, então é ele que nos alerta, é ele que nos fala. Às vezes a gente acha que é um pensamento, me veio isso no pensamento. Não é que te veio isso no pensamento. O Espírito Santo está falando contigo. Se tu vive pelo Espírito, tu vai saber distinguir que é pelo Espírito. Tu vai saber que é o Espírito Santo que está falando. Então a gente acha, eu tive uma boa de uma ideia, mas não é. Às vezes tu coloca as coisas tudo tão em ordem, nossa, deu tudo tão certinho, né? Olha como é que eu fiz. Não foi tu, foi a tua mão que fez, mas quem te deu discernimento foi Deus, e aqui era Deus que fazia. Então ele fez a contagem, ele fez tudo, ele colocou tudo no seu devido lugar, e quem fez tudo isso, quem pensou em tudo isso foi Deus. Só que quem agia, quem fazia lá, aqui embaixo no caso, aqui na terra, era Arão e Moisés que coordenavam o povo, mas vinha tudo de Deus, como hoje também é. Só que com a diferença, no caso, que hoje o Espírito Santo fala, ele sopra, ele sussurra ao nosso ouvido. E naquela época, Deus falava com Moisés, como eu estou falando hoje com vocês aqui. Então, essa é a diferença, tá, gente? É uma palavra muito linda. É continuação, né? Continuação de ontem. Então tá, gente. Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, entramos na Tua santa presença novamente, Paizinho. Agora para te agradecer, Pai, não só por esse capítulo de hoje, Pai, mas pelo entendimento de saber que o Senhor, meu Deus, é aquele que nos dá o nosso caminho, que nos mostra como a gente deve ser, como deve andar, como deve caminhar na Tua santa presença, Pai. Oh, Deus querido, se hoje em dia a gente olha e vê que os números da nossa vida batem um com o outro, que tá tudo certinho, é porque o Senhor tá aí, Pai, e o Senhor está fazendo a soma para nós. Obrigado, Espírito Santo, por estar conosco. Oh, meu Pai, obrigada por deixar esse Consolador com a gente. Louvado seja, Senhor, o teu santo nome. Obrigada, Paizinho. A gente pode viver uma vida inteira te agradecendo, Senhor. Nunca vai ser o suficiente por tudo que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus, Senhor, eu te entrego a cada um dos meus irmãos. Abençoa, Pai, a nossa noite de hoje, Pai, o nosso dia de amanhã. Para a honra e glória do teu santo nome, Paizinho. Amém e amém. Graças a Deus, gente. É emocionante saber que a gente tem o Espírito Santo com a gente. E eu vou me despedindo porque vai ser meia-noite, vai ser virada, 11h59. Gente, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Deus é Deus. Não importa a circunstância.